Saúdo e cumprimento a amada Igreja de toda a terra, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem tem o prazer de vos cumprimentar é seu irmão em Cristo, pastor missionário José Roberto. Meus queridos irmãos e amadas irmãs de toda a terra, estou aqui, irmão, em santa vigília ao Senhor, aguardando da 0 hora para entrar em oração com o Senhor. Hoje são 23 de fevereiro de 2026, exatamente a hora são 23h22 da noite. Estou aqui enquanto aguardo das 0 hora para iniciar a oração. Eu quero deixar para a meditação de toda a igreja uma palavra, um pequeno testemunho que eu vou lhes contar baseado nessa palavra aqui, ó. Abre tuas santas escrituras, irmão, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Provérbio capítulo 8, versículo 17. Diz assim: Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Vem pro intermédio, irmão, desse pequeno versículo, enquanto aguardar 0 hora para me iniciar a oração e o nosso jejum santo ao Senhor, dá um pequeno testemunho baseado nesse versículo. Há muitos anos atrás, quando as igrejas, praticamente todas, pregavam essa verdade, todas as igrejas, quase todas, andavam na sã doutrina. Havia uma irmã, sabe aquela irmã de doutrina, sofrida, aquela irmã que passa muita luta, prova por guardar o mandamento do Senhor. Aquelas irmãs de oração, cabelo comprido, que não corta o cabelo, que não se pinta, que teme a Deus. Pois é, eu lembro que o filhinho dessa irmã encontrou-se com leucemia. Deus provou a fé dela e tocou no filho dela e lhe pôs ali uma leucemia, ou permitiu Satanás lhe pôr uma leucemia. Sabemos que no livro de Isaías diz: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele completa essa palavra dizendo: eu faço mal, eu faço bem, eu faço as trevas, eu faço a luz. Esse é o verdadeiro Deus. Esse é o nosso verdadeiro Deus. Ele é capaz de permitir tocar numa pessoa de nosso familiar, como Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó para provar a vossa fé. Então Deus permite certo tipo de prova para nós provar se é verdade, está dentro das Santas Escrituras. Enfim, Deus tocou no filhinho dela, o filho dela se encontrou com leucemia e o filho era novinho de idade na época. Se eu não me engano, tinha 8 para 9 anos. Isso faz muito tempo, muitos anos mesmo. Eu era moleque quando eu vi essa irmã contar o testemunho dela chorando. Ela não pôs bem, ela não se entregou. Ela começou a orar a Deus baseado nesse versículo aqui, ó.
creio eu que ela não estava conseguindo mais orar de madrugada. Creio eu que Deus, o Senhor Deus, viu que ela relaxou com a vida espiritual dela. E Ele tocou nessa e lhe pôs uma prova a ela. E dali, irmão, ela se dedicou a buscar o Senhor mais pela madrugada, em jejum e oração, em santificação. E ali, irmão, aquela mulher falou que toda madrugada orava, em 3 horas da manhã, de meia-noite, a madrugada toda, até 6 horas da manhã, às vezes, de joelho no chão, e em santo jejum, em prol do seu filhinho que estava com leucemia. Ela prometendo que se Deus curar a leucemia do filho dela, que sabemos que muita leucemia é incurável, leucemia é câncer, e se Deus curasse o filho dela, ela ia fazer a obra de Deus mais com mais zelo. Que eu lembro, ela falou e prometeu a Deus que seria mais zelosa da obra de Deus. E ali ela começou a orar. Talvez aquela mulher estava relaxando na obra de Deus, ficou alerta para a igreja do Senhor. A Bíblia diz: ai daquele que fazer a obra do Senhor relaxadamente. Deus pode cobrar você, pode tocar no seu filho, pode tocar, te pôr à prova em alguma coisa. Irmão, muitos falam: que Deus é esse terror. Não, Deus prova o crente. A Bíblia diz que um dos apóstolos tinha uma enfermidade no estômago e esse apóstolo pediu ali para ser curado e o Senhor Deus falou: a minha graça te basta. Então, irmão, muito cuidado para não fazer a obra de Deus relaxadamente, que o seu Deus pode cobrar, ou você já está sendo cobrado e não sabe, e Deus está falando agora, Deus está cobrando a sua volta ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras. Enfim, aquela mulher ali começou a orar até 6 horas da manhã, jejuar todos os dias até meio-dia, ou às vezes prolongava o jejum e buscou muito, até que um belo dia o Senhor Deus concebeu a cura do filho dela. O filho dela foi curado de leucemia. Os médicos da minha cidade falou para ela que não conseguia explicar como que o filho dela foi curado daquela leucemia, que é uma doença curável. Eu não sei como é que funciona, mas eu conheço que tem leucemia que é incurável. Mas não sei se tem umas que dá para tratar, mas a dela, pelo que ela falou, não tinha jeito. E Deus curou o filho dela, porque ela se dedicou a Deus nesta palavra aqui. Eu amo Provérbio 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Por que que ele fala que eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão? É na madrugada, irmão, que Deus responde mais a sua oração, o seu jejum. É na madrugada que Deus manifesta seu poder maior, porque é mais sacrifício para o crente. É mais trabalhoso, é uma prova de amor a Deus que você está dando a Ele. Tirando o seu tempo de madrugada, aí você está dormindo, você está buscando a Deus. É o que eu vou fazer. Já está dando quase meia-noite. Deve ser umas 11h30, 23 horas e 30 minutos. E que os irmãos possam ficar nessa meditação.
Busca o Senhor está cobrando a igreja dele de orar pela madrugada. Eu amo, não se esqueça, Provérbio 11, capítulo 8, versículo 17 está aqui, ó. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.